choveu, a pedra era dura demais. Fica difícil para o apresentador, porque eu quero falar boa tarde, porque eu sei que tem mais gente feliz do que triste, né? A maior torcida de São Paulo, que é contra o Corinthians, está feliz hoje. O corintiano está chateado. Mauro Naves estava lá na Colômbia, vai contar pra gente tudo o que aconteceu e a gente vai falar bastante da eliminação do Corinthians. Olha só. Na chegada do time ao estádio, apoio da torcida. Quem viajou horas até a Colômbia para prestigiar o Corinthians, imaginava que no momento decisivo, Ronaldo e companhia iriam honrar a tradição guerreira do clube e trazer a classificação. Confiança, senão a gente não estava aqui em Ibagué. Saber que o prato preferido do torcedor do Tolima é o porco também não incomodava. Mas o início não foi nada animador. O Corinthians tomou um susto atrás do outro. Com Medina, Leandro Castanho conseguiu bater pro gol! E toma o primeiro susto, torcedor do Corinthians. com Murídio. A posição é legal do Murídio, bateu pro gol e ela passa à esquerda. Com o passe errado de Fábio Santos para Castilho. Vem embora Fábio Santos. Passou mal a bola, foi cruzar o lance, deu de presente pro Bolívar. A posição do Castilho é boa. O Júlio César saiu do gol e faz a defesa. A esperança corintiana só voltou a aumentar no início do segundo tempo. Aí sim, animador. Com cabeçada de Jusilei, chute de Paulinho. Olha o Ronaldo. Boa bola pro Paulinho. Pega o goleiro Silva. De Ronaldo. Olha o Ronaldo aí, ó. Bateu pro gol de primeira, pega Silva. E a chegada de Chicão depois do escanteio. Mas de repente vem o balde de água fria. Murídio toca para Santoya, que havia acabado de entrar. 1-0 Tolima. Uma boa bola pro Murídio. Fez o passe na cara do Júlio César. Do Tolima. Tite mexe no time em dose dupla. Danilo e Ramírez. Ah, peruano. Na primeira bola que recebe, ele sofre falta e reage com uma cotovelada. É expulso. O torcedor faz aquela cara de quem não acredita no que está vendo. Tite então chama Edno para entrar, mas enquanto conversam, vem o som da festa nas arquibancadas. É o segundo gol do Tolima. Medina de cabeça. Faz o cruzamento. Do Tolima. Estávamos fazendo gols em quase todos os jogos desde o ano passado e no momento mais importante para a gente falhamos. Em 7 anos de pré-Libertadores, o Corinthians é o primeiro clube brasileiro a não passar para a fase de grupos. A primeira sessão de protesto começou logo na saída do estádio. Não podemos pedir nada ao nosso torcedor, nem paciência, nem tolerância, nada. Nós falhamos, nós somos os primeiros que representamos o clube. Falhamos e estamos todos muito tristes, mas, enfim, foi o que aconteceu e temos que arcar com a consequência. Com certeza vai haver pressão sobre Ronaldo e outros jogadores, mas normalmente quem costuma pagar a conta de um vexame assim é o técnico. Mas desta vez o presidente do clube assegura que isso não vai acontecer. Eu estou consciente, procuro fazer aquilo que eu acho que é melhor, errando e acertando, e o Tite continua como treinador. Isso não pode nem se cogitar de sair agora. Estamos aqui com o Caio. Primeiro de tudo, em nome do bom jornalismo, vamos esclarecer um negócio sobre o Roberto Carlos. Ele está com um problema na coxa direita, você conversou com o Roberto, o que ele disse para você? Falou que o que estão tentando fazer de jogar ele contra o Tite não é legal. Que ele conversou com o Tite, ele tem um problema na coxa, ele estava sentindo dores musculares e, em consenso, os dois acharam melhor que ele ficasse de fora dessa partida. Ele não estava 100%, acharam melhor poupá-lo, porque era um jogo de altíssimo risco, como a gente viu, né? Exatamente, e que ele vai fazer um teste, porque as dores continuam, para ver se ele tem condições de jogar domingo contra o Palmeiras. Caio Ribeiro, por que um time tão nervoso assim, gente? O que foi isso? É difícil, viu, Thiago? É difícil de achar uma explicação. Olha essa tabelinha, ó. Olha essa tabela. Olha essa tabela. Tá feio.
Poucas vezes eu vi o Corinthians em 2 partidas tão ruins como essas 2 contra o Tolima. Não é questão de perder, é o jogo espírito, que não aconteceu. Olha. O Corinthians não criou nada nos 180 minutos. Quer dizer, para um time que tinha a expectativa de brigar lá em cima numa Libertadores, um título inédito, deixou muito a desejar. Por que jogadores que não eram nem opção no ano passado no Campeonato Brasileiro viram opção de banco num jogo como esse da Libertadores? Exatamente, esse eu acho que é o grande erro de planejamento do elenco do Corinthians, né? Se você emprestou alguns jogadores, o futebol às vezes acontece isso, tem jogadores que não dão certo num time, vão para outro e se dão muito bem. Agora, muitos desses jogadores que viraram opção pro Tite, hoje treinador do Corinthians, não serviram no Brasileiro do ano passado. Por que serviriam agora na Libertadores? Então o elenco do Corinthians precisa dar uma remodelada. O William falou isso outro dia no Arena Sport TV, que você está na pré-Libertadores, você não sabe se você contrata pesado, pensando na Libertadores, você não sabe se vai passar. Você não tem aquele dinheiro da Libertadores, do direito de transmissão da Libertadores, toda aquela grana, você não sabe se vem. Então fica muito difícil fazer qualquer coisa, né? Agora, quanto tempo você não viu o Corinthians sair com o uniforme tão limpo? Até o Jorginho que tá só sujinho. Eles costumam dar carrinho, costumam se jogar, esse é o espírito do Corinthians, né? A gente não viu isso ontem. E sabe o que me chamou muita atenção? O Corinthians é um time sem força. Força física, poder de reação, se sentir incomodado com o resultado e correr atrás. Não estou dizendo que os jogadores não sentiram a derrota. Até conversando com eles hoje pela manhã, estão muito chateados. Então, o torcedor que está achando que vai lá cobrar, tem todo o direito de cobrar dentro do estádio. Esse negócio de jogar pedra, de acertar carro, isso aí não está com nada, isso aí só vai prejudicar o time do Corinthians. Mas o time está sem força na perna, sabe? Aquela coisa de você olhar para o teu companheiro e falar, pô, ainda dá. Tem muita coisa pela frente. O Corinthians foi um time entregue, sem poder de reação. Isso eu acho que tem muita influência no lado físico, na questão da preparação mesmo. Pois é, a gente está vendo mais alguns lances do jogo. Voz da consciência, a gente precisa ir para um intervalo, né? Tá, não, a gente vai para o intervalo rapidinho, depois a gente volta para conversar com o Abel, que está lá no centro de treinamento do Corinthians. Vai mostrar também, você está vendo aí o outro gol. Aliás, isso é quase mais uma chance de gol. Vai mostrar os carros quebrados e tudo que a torcida fez, parte da torcida fez hoje de manhã. Caio Ribeiro, obrigado. Valeu, Thiagão. O torcedor corintiano continua muito preocupado. Voltamos já com o Globo Esporte. Abel Neto está lá no CT do Corinthians. Quebraram tudo, Abel. Boa tarde para você. Boa tarde, Thiago. Na verdade, eu estou aqui no Parque São Jorge. É verdade, o ECT do Corinthians, né? Eles treinavam aqui até o ano passado, mas eu estou aqui no Parque São Jorge, no clube. O clima no momento é tranquilo, poucos torcedores por aqui, mas a gente chegou por volta das 10h30 da manhã, tinha bastante torcedores, alguns inclusive, para comprar ingresso. É bom lembrar que domingo tem clássico Palmeiras e Corinthians. O Corinthians está em 11º lugar no campeonato, logicamente com 2 jogos a menos, mas pode de repente aproveitar esse clássico para se reabilitar. Bom, a delegação chegou entre 10 e 10h30 da manhã no aeroporto de Viracopos, em Campinas, e a gente tem imagens do ônibus que foi buscar a delegação num lugar restrito do aeroporto, onde as outras pessoas não têm acesso, até para evitar contato com torcedores. Havia 30 ou 40 torcedores lá no aeroporto de Viracopos protestando, inclusive gritando, time sem vergonha. A delegação veio para São Paulo no ônibus fretado pela rodovia dos Bandeirantes, já chegaram em São Paulo e não foram, informação que eu tenho, não foram para o CT do Parque Ecológico. A delegação foi deixada num lugar em Alphaville para evitar novamente contato com torcedores ou com possíveis protestos. Por falar em centro de treinamento do Parque Ecológico, durante a madrugada, alguns torcedores, algumas pessoas invadiram o CT e depredaram mais de 10 carros. Entre eles Entre esses carros, o carro do Tite, de alguns jogadores e de outras pessoas da comissão técnica. Pessoas encapuzadas, pelas informações que a gente tem, invadiram o CT e depredaram vários carros. Então a delegação chegou, já estão liberados, hoje é folga geral e amanhã eles se reapresentam à tarde lá no centro de treinamento do Parque Ecológico. O clima por aqui, logicamente, de muita tristeza, desolação, né? Os torcedores que vieram aqui, alguns esperando até que o time viesse para cá, mas acabou não vindo, e outros para comprar o ingresso para o jogo de domingo contra o Palmeiras. Lembrando que o mando é do Palmeiras e a torcida do Corinthians fica no tobogã. Os ingressos ainda estão sendo vendidos aqui no Parque São Jorge. Ok, Thiago? Valeu, Abel Neto, pelas informações. Sem querer dar lição de moral, que a gente não gosta de fazer isso aqui, mas que coisa de idiota, né? Os caras vão quebrar carro, são eles que estragam o futebol, é por causa deles que você não pode ir no estádio, porque você tem medo de apanhar. Muito triste.